O elevador assombrado. O elevador assombrado é uma história assustadora de fantasma que fala sobre um elevador em um prédio de apartamentos que funciona de forma anormal. Há alguns anos vive um antigo prédio de apartamentos em uma parte ruim da cidade. Certa noite, cheguei em casa tarde do trabalho e vi uma multidão reunida na entrada. Quando perguntei o que estava acontecendo, alguém me disse que um homem idoso foi encontrado morto no último andar. Ele tinha vivido no edifício toda a sua vida e ninguém sabia o que realmente aconteceu com ele. Seu coração simplesmente parou do nada. Cerca de uma semana depois, novamente, cheguei tarde em casa e, quando estava subindo no elevador, ouvi um som forte de batida no poço do elevador. Na época, eu não me importava muito com essas coisas. O prédio de apartamentos era bastante antigo e o elevador às vezes estava fora de serviço. Então, eu presumi que era apenas alguns barulhos, alguns trabalhadores fazendo reparos. No dia seguinte, um dos meus vizinhos me contou o que havia acontecido. Vivia uma linda jovem que morava no andar acima de nós. O vizinho me contou que a menina estava no hospital. Ela havia sido encontrada naquela manhã, deitada na escada, perto do elevador. O motivo pelo qual ela estava deitada lá, ninguém sabia. Ela não conseguia falar e estava apenas olhando para o espaço, como se estivesse em transe. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido com ela. Alguns dias depois, voltei para casa, atrasado como de costume. Entrei no elevador e apertei o botão do meu andar. O elevador começou a subir, mas quando chegou no meu destino, as portas só se abriram até a metade antes de ficarem presas. De repente, a luz do teto se apagou e eu mergulhei na escuridão. Eu estava preso no escuro, ouvia o silêncio assustador, portanto, estava bastante assustado. De repente, houve algo estranho. O teto do elevador não foi muito alto, mas no silêncio eu pude ouvir muito claramente. O silêncio era muito assustador. Fiquei com tanto medo que peguei as portas com as duas mãos e tentei separá-las. Consegui me espremer pelas portas e pulei para o corredor. Eu já estava longe das portas quando ouvi um gemido metálico e, em seguida, um estalo alto. Assim que me virei, o elevador de repente caiu cerca de 4 centímetros. Eu estava feliz por estar fora de lá. Só então ouvi uma risada fraca
Parecia um riso de uma criança. Ouvi um forte estrondo e o elevador estremeceu, como se estivesse sido atingido por uma tremenda força vinda de cima. Caiu um pouco mais no espaço entre o elevador e o teto. Vi uma pequena mão emergir na escuridão. Era a mão de uma criança. Parecia que era um elevador assombrado. Eu recuei contra a parede, incapaz de me mover. Ouvi um grito terrível, e quando eu observava, a lacuna ficou maior na penumbra. Eu podia distinguir claramente um rosto que saía da abertura. Era o rosto de um menino de 8 a 9 anos. Ele olhou diretamente para mim e sorriu. Eu estava tremendo de medo. Então ele se virou e vi que metade de sua cabeça simplesmente não estava lá. Era apenas uma bagunça sangrenta. Eu soltei um grito e desci as escadas. Continuei correndo até chegar ao fundo e depois fugi para a rua. Eu estava com muito medo de ir para casa, então passei a noite na casa de um amigo e não retornei até o amanhecer. Depois desse terrível incidente, falei com alguns dos idosos que moravam no prédio. Eles me disseram que, anos atrás, 2 meninos brincavam no poço do elevador. Eles estariam em pé no alto do equipamento e andavam entre os andares. Um dos meninos logo saiu, pois achou que era perigoso demais a brincadeira. Por conseguir, ele saiu do poço, mas o segundo garoto foi mais imprudente. Ele continuou brincando no teto do elevador. Alguns minutos depois, alguém entrou e apertou o botão do último andar. O elevador subiu e o menino foi esmagado contra o teto.